Pessoal, Fábio Marchioni, canal Golden Path. Pessoal, esse é, na verdade, o terceiro vídeo da nossa série O Básico Sem Mimimi. No vídeo passado, que eu ia falar tudo de uma vez, ficou muito longo. Então, aqui nesse vídeo de hoje, eu dou continuidade às misturas de tabaco sem mimimi. Vamos ver? Gente, então, continuando, já vimos os tabacos de base, Virginia Burley, os tabacos de tempero, Cavendish, Latakia, Oriental e Perique, e vimos também as cordas. E hoje vamos ver essa bagunça aí misturada, as misturas de tabaco. Mas antes da gente ver, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Se você ativa aí o sininho para ser lembrado dos próximos vídeos. Se você é um cachimbeiro experiente, está vendo o vídeo, gente, deixa seus comentários aí, porque ajuda com as suas dicas, com as suas técnicas, quem está começando. Legal? Ajuda todo mundo. Valeu! Então aqui, gente, nesse cachimbinho Peterson, olha só que bacana, eu tô fumando uma mistura, né? Não um tabaco isolado, mas uma mistura de tabacos. Misturas são conhecidas também da palavra de origem inglesa blend. São tabacos preparados em porções que são unidas por um determinado método, né? Parte são os tabacos de base, parte são tabacos de tempero. E eles são casados e vão dar para você um conjunto maior de aromas e um conjunto maior de sabores. Assim, quando a gente compra uma mistura, né, a gente sabe que tem um conjunto, né, nesse tabaco que a gente comprou, um conjunto de 2 ou mais tabacos, pelo menos. Essas misturas são produzidas através de determinados perfis, sabe, de composição dos tabacos que a formam. E elas geralmente ganham um nome, que é o nome do produto, né, vamos dizer assim, e da forma como elas são conhecidas pela gente no nosso dia a dia. Vou dar 3 exemplos aqui. A escudo não é o nome de um tabaco, né? É o nome de uma mistura, escudo. Assim como é a nightcap, né? É uma mistura, não é um tabaco. São vários tabacos aqui dentro. Ou então a Squadron Leader, que também é uma mistura. São vários tabacos aqui dentro. Bom, gente, tem mais ou menos umas 4.000 misturas por aí, viu? É mistura que não acaba mais. Não dá para fumar numa vida, eu acho. Então, é o que eu sempre falo, fumar cachimbo é uma jornada, né? Você vai experimentando coisas diferentes, é que nem vinho. É tanto vinho, tanta coisa, que você vai cada dia vendo uma coisa nova, você vai cada dia experimentando uma coisa diferente, né? Bom, mas as misturas, elas são normalmente classificadas por um perfil na sua composição, sabe? Geralmente os tabacos que compõem a mistura acabam criando uma característica, e essa característica eu chamo de perfil, né? Então você vai ver gente por aí falando, eu tô fumando uma mistura inglesa, eu tô fumando vapor, eu tô fumando uma aromática.
Ah, eu estou fumando, sei lá, um vape. Bom, esses são os perfis, porque eles refletem nesses nomes que eu falei mais ou menos quais são os tabacos que compõem essas misturas. Bom, eu vou dar alguns exemplos para vocês, tá? Então, as famosas misturas inglesas, né? São muito famosas, tem gente que ama, tem gente que não gosta tanto, mas são misturas famosas. Elas, em geral, elas são compostas por tabacos virgínias, tabacos orientais e latakia. Esse é um básico, vamos dizer, uma mistura inglesa típica, né? Muito caracterizado pelos aromas defumados, um acre, assim, sabe? Você percebe isso rapidamente logo ao abrir a lata. Elas têm daí subvariações, como as balcânicas, as orientais, que tem maior presença de tabacos orientais do que latakia. Tem as Valate, que são só virgínias e latakia. Tem ainda uma grande variação das proporções dos temperos que são usados. Tem aquelas onde é adicionado o famoso perique, que dá a elas uma maior intensidade, uma maior robustez. Além do Virginia, pode ter também Burley, pode ter Cavendish, enfim. Essas misturas ditas inglesas, elas são um conjunto grande de tabaco, mas pelo menos tem Virgínia, latakia e orientais. Essa é a base, se bem que tem só as Valate, que são virgínias e lataquias. Bom, o outro grande perfil são as misturas que eu chamo de virgínias, né? Por que eu chamo assim? Porque elas têm uma grande quantidade de virgínia na sua composição e não tem nenhum dos tabacos do Oriente. Não tem nem latakia e não tem nem tabacos orientais, os outros tabacos orientais, né? Um perfil super conhecido desse grupo assim de virgínias, né? De misturas de virgínias, são os straight virgínias. Straight virgínias são os virgínias puros. Eles são compostos por vários tipos de tabacos virgínia. Lembra? Tipos e preparos de tabaco virgínia. Lembra que eu falei para vocês, quando falei do tabaco virgínia, que tem os bright virgínia e os dark virgínia. Mas tem uma gama grande de variações, tanto de bright quanto de dark, sabe? Tem um caminho extenso. Então, os blenders, eles misturam vários tipos de virgínia, processados de várias formas, para chegar nesses tabacos straight virgínias, que são só virgínias. São muito gostosos, adocicadinhos, assim, é uma delícia. Tem também as Weibur, Virginia Burley, Vabur, né? Que são misturas que têm a composição de virgínia, podem ser vários virgínias, né? E Burley, também vários Burleys. Lembra que no Burley também tem os White Burley e os Dark Burley. Então você casa isso e forma um outro perfil de mistura. E ainda você tem os Vapor, famosos Virgínia e Perique, amados por muita gente, eu sou um deles, que são uma base de virgínias, vários virgínias, podem ter virgínias claros, virgínias médios, virgínias mais escuros, com adição de perique, em maior ou menor quantidade. Tem virgínias, tem misturas vapor que são bem intensas, né? Que é dado pelo perique. Bom, depois nós temos um terceiro grupo de misturas que eu chamo de misturas aromáticas. Por que eu chamo assim? Bom, misturas aromáticas são muito apreciadas por muita gente que adora, sobretudo quem está começando a fumar, sabe? Porque ela tem aquele aroma, sabe? Aquela coisa assim, gostosa, sabe? É boa para fumar em público, porque as pessoas enchem menos por causa do cheirinho que deixa no ambiente. As pessoas chamam isso de room note. Bom, elas normalmente são feitas com virgínias,
ou com Virginias e Burleys, ou só com Burleys, só com Cavendish, com Virginia e Cavendish, com Burley e Cavendish. Normalmente é assim que é a grande maioria das aromáticas, mas tem misturas aromáticas que levam outros tabacos, inclusive tabacos de tempero. Gente, são 4.000 misturas, tem de tudo, viu? Mas a principal característica, é que elas levam um aromatizante artificial ou natural, que é adicionado tanto no início da preparação, mas sobretudo no final da preparação, sabe? E que dá, quando a gente abre a lata, aquele cheiro, né? Aquele cheiro de cereja, aquele cheiro de chocolate, até mesmo, muitas das vezes, um cheiro mais forte, assim, de uma bebida mais açucarada. Mel, né? Melaço, açúcar, entre outros milhares de aromas que tem por aí. Eu considero as misturas aromáticas aquelas que o aroma é muito intenso, sabe? Muito intenso. Porque tem algumas que, apesar de levar uma aromatização, o aroma é assim, você consegue perceber os aromas naturais dos tabacos que eu falei para vocês, né? A terra, a grama, madeira, o defumado. Tem outras que você não percebe isso, só percebe a aromatização que foi dada, que eles chamam de topping. Tem umas outras que são chamadas de Lakeland, que tem um aroma assim de umas flores que dão nessa região inglesa de Lakeland. Gente, vou falar para vocês, que ninguém nos escute aqui. Tem aroma de perfume de vó. De vó. Então, se você gosta da sua avó e do cheiro dela, vai fumar um Lakeland. Você vai gostar. É divertido. Bom, é importante a gente lembrar sempre que, apesar de ter esses aromas, às vezes muito intensos, o sabor é o sabor de tabaco, né? Você pode até, em determinados casos, perceber no sabor alguma reminiscência da aromatização. Por exemplo, um tabaco aromático de menta. Você percebe, você vai perceber, além dos sabores do tabaco, você vai perceber aquela sensação de menta, principalmente se ele for bem intenso. Mas basicamente é o sabor do tabaco que você vai sentir. Se você busca uma mistura aromática para ter na boca o sabor da aromatização, vou comprar uma mistura aromática de chocolate para sentir chocolate na boca, gente, compra uma barra de chocolate e come. Ou eu quero ter um aroma de cereja na boca, vai lá e compra um pacote de bala de cereja, que eu acho que vai dar mais certo. Porque o que você vai sentir mesmo é o sabor do tabaco. O aroma não. O aroma vai predominar, sobretudo para quem está à volta, aquele aroma artificialmente adicionado, seja ele químico ou seja ele natural. Bom, é só isso? Não, não é. Na sua jornada, gente, você vai ver que tem muitas inscrições, muitas classificações de mistura, sabe? Eu acho que é tudo meio um marketing, é uma forma de destacar aquele produto, né? Mas tem muitas outras nomenclaturas por aí. Você vai ver como as Scottish Mixtures, os Danish Mixtures, os Cigar Leaf Based. Você vai ver muitos outros nomes por aí, né? Bom, eu particularmente, eu tenho uma dificuldade em classificar isso tudo, sabe? Às vezes são tantos os nomes e a descrição que está na lata. Se você pegar, por exemplo, a Squadron Leader, que é considerada uma inglesa, aqui não está escrito que é uma mistura inglesa.
ou a Nightcap. Aqui, ó, não tem escrito que é uma mistura inglesa. Ou a Escudo, que é uma Vapor, também não tem dito que é Vapor. Tem sim a composição, muitas das vezes a composição no verso aqui, sabe? Dos tabacos, que você aí, a partir do que está escrito, você pode chegar às suas conclusões. E mais muita gente, como eu falo assim, eu acho que é por marketing, acaba classificando-as de uma forma específica, sabe? Eu não gosto muito desse método. Para mim, né, como são muitos os perfis, eu prefiro, e para mim causa uma grande confusão, tem horas que a lata tá dita uma coisa, mas o tabaco é outro, enfim, me causa confusão. Eu procurei dividir basicamente os tabacos em 4 grupos, sabe? Eu acho que fica mais fácil de separar o que você vai escolher, a mistura que você vai escolher dentro desses 4 grupos. É por isso que eu faço isso. Então, eu divido assim. O primeiro grupo chama-se misturas orientais. Por que misturas orientais? Porque elas têm na sua composição os tabacos orientais e o latakia, que é um tipo de tabaco oriental. Então, para mim, toda mistura, quando eu olho na lata e vejo, aqui tem orientais, aqui tem latakia, eu classifico essa mistura como uma mistura oriental. Claro que pode ter adição de outros tabacos, outros temperos, por exemplo, pode ter perique, essa aqui tem perique, então é uma mistura mais intensa, mas ela não deixa de ser uma mistura, no meu entender, uma mistura oriental. Bom, o outro grupo que eu separo são as misturas que não têm tabacos orientais, inclusive não tem o latakia. Embora possa ter adição de Cavendish, possa ter adição de perique, possa ter adição até de outros tabacos, né? Que a gente não fala aqui, mas pode ter sim. Mas não tem os orientais. Então, nela você vai ter só os Virgínias puros, você vai ter os Vapor, né? Virgínia com perique, você vai ter os Vapor, Virginia e Burley. Né? Você pode ter misturas como, por exemplo, Virginia e Kentucky. Então, são outros tipos de mistura onde, na forma como eu classifico, na forma particular minha, não estão presentes os tabacos orientais, entre eles o latakia. O terceiro grupo são as misturas aromáticas, né? Mas o aromático, para mim, é aquele que tem forte predominância daquele aroma artificialmente adicionado ao tabaco, sabe? Seja, normalmente, né, além do casing, um topping no final da preparação, que eles colocam aquele aroma que pode ser químico ou natural, que é o aroma de chocolate, o aroma de cereja, o aroma de mel, enfim. Essas misturas aromáticas, elas, para mim, me lembram uma coisa como sobremesa, sabe? Elas são intensas, elas são duras, às vezes até meio enjoativas. Mas é o tabaco que muita gente gosta, sabe? Muita gente. E por fim, gente, o quarto grupo são as misturas que levam cordas, né? Sejam elas só de cordas, por exemplo, Jaguari com Arapiraca, o Jaguaraca, ou até aquelas que levam outros tabacos, mas tem uma base maior de corda com outros tabacos, por exemplo, com latakia, ou a corda serve como tempero, que dá o tabaco, deixa o tabaco inclusive uma delícia, mais intenso, é bem bacana. Então, gente, apesar da nomenclatura que dão, sabe, o nome que dão ao tabaco,
E muitas vezes, que nem é dado pelo fabricante, alguém que classifica isso como mistura inglesa, ou como mistura escocesa, ou como mistura, seja qual for o nome que se queira classificar. Eu procuro dividir só nesses 4 grupos. Para mim, para o Fábio, fica muito mais fácil. Ou ele é oriental, ou ele é Virgínia, ou ele é aromático, ou ele é corda. Eu consigo jogar a maioria dos tabacos nesses 4 grupos, sem ter muita dúvida. Para mim, fica mais fácil de escolher o que eu quero fumar, a partir de 4 grupos e não a partir de uma classificação que é quase infindável e, na minha opinião, não é muito acurada, não. Bom, é a metodologia que eu uso, né? Fica então ela como sugestão, sobretudo para você que é iniciante, até que você consiga escolher a sua forma de classificar o seu tabaco. Eu uso essa, para mim funciona. Então, gente, essa foi, nesses 2 vídeos, o de hoje e o do mês passado, uma visão geral sobre os tabacos, sabe? Suas misturas, suas formas, as formas de classificá-los. Bom, eu espero que com esses agora 2 vídeos, vocês tenham uma boa noção de quais são e como são classificados os tabacos que a gente tanto gosta. E que vocês sejam, de uma certa maneira, com essas informações, já começando a se capacitar a classificar e a ordenar as suas preferências em termos de tabacos. Legal? E tudo isso sem muito mimimi. Então, gente, com isso eu espero que... É isso mesmo. Que o nosso prazer seja sempre mais prazeroso. Obrigado, abraços e até a próxima.